Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Natanael Lourenço Mota, eu sou neurologista infantil que atua nas cidades de Lavras, Oliveira e São João del Rei e gostaria de conversar com vocês hoje sobre as alterações neurológicas que acontecem nos pacientes com a síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards ela foi descrita na década de 1960 pelo Edwards e pelos colaboradores e foi encontrado posteriormente que ela é devida à trissomia do cromossoma 18. Envolve uma série de malformações que acontecem no organismo. São cerca de 130 descritas. Tanto malformações que podem envolver o sistema ósseo, os membros, a caixa torácica, a forma do rosto, quanto também manifestações que podem acontecer dentro do sistema nervoso central. Algumas dessas alterações já têm repercussões já ao nascimento e elas são importantes para o desenvolvimento da criança. Em primeiro lugar, ela repercute muito na questão do desenvolvimento neuropsicomotor. A grande maioria dos pacientes portadores de síndrome de Edwards tem um retardo mental, ou melhor dizendo, um retardo do desenvolvimento neurológico muito intenso. Há uma certa descrição de pessoas que tiveram uma forma mais leve, que chegaram inclusive na vida adulta, mas a grande maioria dos pacientes tem um comprometimento mais severo. Essas alterações elas já são visíveis ao nascimento. O paciente ele pode já nascer com um quadro de hipotonia, ou seja, ele já nasce muito mole, todo mais largado. E essa hipotonia pode afetar inclusive os músculos respiratórios. A criança tem um choro fraco, pode necessitar de respirar com a ajuda de aparelhos, pode inclusive ter dificuldade de deglutição, de engolir o leite materno, o alimento posteriormente, necessitando muitas vezes realizar uma cirurgia chamada gastrostomia, no qual a criança recebe a alimentação através de uma sonda. Normalmente, como eu falei agora há pouco, a hipotonia, que é o paciente mais mole, é manifestada no início da vida. Porém, à medida que o indivíduo cresce, à medida que o tempo passa, o indivíduo pode desenvolver uma chamada hipertonia, no qual a musculatura dos membros vai tornando-se mais rígida, sendo por isso importante a realização das fisioterapias e das estimulações para esse tipo de paciente. Essa síndrome, além da sua expressão clínica variada, também pode apresentar o chamado mosaicismo. O que significa isso? Nem todas as células do organismo são afetadas pela trissomia do 18. Então, tem algumas células em que tem a trissomia, outras células que não têm a trissomia. Nesses indivíduos, eu posso ter uma apresentação clínica um pouco mais leve e são descritas alguns pacientes que têm, inclusive, inteligência normal. Em relação às malformações do sistema nervoso central, nós podemos ter malformações encontradas em cerca de 30% dos pacientes e elas também apresentam uma variada expressão. Nós podemos ter desde malformações na região do cerebelo, que é uma estrutura localizada na parte posterior da cabeça, geralmente a hipoplasia cerebelar, que é uma diminuição do cerebelo. Nós podemos ter as chamadas heterotopias, que é quando um tecido cerebral ele está numa localização diferente daquela que deveria. Isso pode ser um fator gerador de epilepsia muito importante. O paciente de Edwards tem uma grande chance de ter também epilepsia associada. Nós podemos ter também alterações do corpo caloso. O corpo caloso é uma estrutura do meio do cérebro que permite a comunicação do lado esquerdo com o lado direito. As fibras dos neurônios do hemisfério de um dos lados do cérebro passam em grande parte para o outro lado através dessa estrutura. E ele pode estar se diminuindo. Então isso indica uma dificuldade de comunicação intra-hemisférica e, consequentemente, um atraso do desenvolvimento. E várias outras coisas podem também aparecer. O paciente ele pode ter hidrocefalia, ele pode também apresentar um quadro de anencefalia, ou seja, o cérebro não é bem formado. Eu posso ter outras alterações como mielomeningocele, em que o tubo neural não é bem formado. Dentro desse espectro de doenças também, má formação de Arnold-Chiari. De forma geral, o sistema nervoso ele acaba tendo uma repercussão bem importante nesse quadro de síndrome de Edwards, deve ser muito bem acompanhado. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo convite a falar sobre a síndrome de Edwards e de poder participar nesse maravilhoso projeto de divulgação. A todos vocês, muito obrigado.